É realmente um assunto muito bacana, a gente continua falando sobre isso, afinal são muitas dúvidas, né, que giram em torno sobre a saúde das unhas. E no consultório ao vivo de hoje nós conversamos com a médica dermatologista, a doutora Vivian Vilela, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigado, viu, doutora? Tudo bem? Tudo certo com você? A gente começa a edição de hoje, a entrevista de hoje, perguntando o seguinte, doutora: as unhas respiram? Isso é uma verdade? É uma mentira? Tem gente que fala que é preciso realmente cuidar das unhas e fazer intercalamento, né, entre períodos de esmalte, períodos sem esmalte, seja 2 ou 3 dias. Isso realmente existe? Ou pode realmente colocar uma pintura atrás da outra, fazer o esmaltamento um atrás do outro sem nenhum intervalo? Essa história de que unha respira é mito, né? Na verdade, a unha é uma estrutura queratinizada, que é como se fosse uma pele grossa. Então ela não respira, mas você precisa que ela tenha um descanso, né? Pelo menos de um dia, para que ela consiga hidratar mais a região. Então eu sempre preconizo que as pessoas esmaltem a unha e no dia anterior a fazer a unha, deixe sem esmalte, passe um hidratante próprio para as unhas. Aquelas pessoas que não sabem o hidratante de unhas, pode ser o do corpo mesmo, porque aí você hidrata a unha e no dia seguinte você pode esmaltá-las. Legal. Você que está em casa pode me ajudar a fazer a entrevista mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 18 99145 3155. Temos uma pergunta já, é a Fabiana Teixeira, ela mora em Pirapozinho, na região de Prudente, pergunta: doutora Vivian, a questão das unhas quebradiças, o que isso pode causar? O excesso de esmalte pode ser um fator ou se não o uso da acetona? Sim, dentre todas as causas de unhas fracas, existe essa própria uso de esmalte exagerado, o uso da acetona, porque a acetona desidrata a unha. Então, desidratando a unha, você tem mais fragilidade na região. E além disso, você pode ter alguns outros problemas, que são as coisas os mais graves, que pode ter alguma disfunção de tireoide, pode ser uma parte de anemia, algum trauma na unha, ou até mesmo as mulheres de donas de casas que lavam a mão toda hora. Você acaba deixando a unha fraca pelo simples ato de lavar as mãos toda hora, das unhas permanecerem molhadas. Tem uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, a pessoa não se identificou, o telefone final é o 7206. Ela pergunta o seguinte: doutora, tirar a cutícula uma vez por semana pode fazer com que ela venha cada vez mais grossa? Não, isso existe ou não? Não, na verdade não. Na verdade, assim, não é o ato de você tirar a cutícula repetidamente que vai fazer ela ficar grossa. Não, isso daí não. Pode tirar. Eu sempre também preconizo que, na verdade, não tire ela inteira, porque ela é um órgão de proteção da unha, para não entrar micro-organismos como bactérias, como fungo. É muito comum as mulheres donas de casas que tiram muito cutícula e ficam com a mão na água toda hora, ter uma contaminação por fungo, né? E ter aquela micose, não na própria unha, mas na região peri, que é onde tem a cutícula. É muito comum. Tem algumas manicures que acabam optando não por tirar o excesso, apenas empurrar. Isso de alguma forma não fica da estética como a mulher gosta, mas acho que é menos pior do que a questão da retirada? Sim, nas pessoas idosas, nas pessoas que fazem quimioterapia principalmente, né? E também nas pessoas que têm alguma doença que baixe a resistência, o ideal é empurrar as unhas mesmo que elas não fiquem esteticamente lindas. Mas assim, eu sou mulher, eu sei, a gente não quer que a unha fique com aquela cutícula empurradinha. Então, na verdade, empurra para que seja mais fácil de descolar a cutícula e tira ela, mas sem cutucar muito. Então, na verdade, por quê? Porque quando você tira a unha, tire a cutícula muito profundo, você pode causar os traumas nas unhas. Então, é aquela hora que a paciente chega que tem aquela unha que tem deformidade. Então, tem um período que ela tá reta, depois tem uma curvinha, depois tá reta e uma curvinha. Isso daí é de tirar a cutícula muito profundo. A Maiara de Araçatuba, ela pergunta o seguinte: unhas amareladas podem ser causadas pelo uso excessivo de esmaltes vermelhos ou de cores escuras ou não tem relação? Não, pode ser por qualquer esmalte, independente de cor, né? Isso sim, o esmalte também tem uma coisa do esmalte ficar velho. Então tem aquelas mulheres que passam esmalte, principalmente nos pés, e deixam lá um mês e pouco. Quando tira o esmalte, a unha mesmo está danificada pela própria falta de hidratação e aí fica amarela muitas vezes, até branca, né? Aquelas pontinhas brancas nas unhas. Tem várias pessoas perguntando sobre o mesmo assunto, a questão, deixa eu até registrar aqui, a Fabiana, outra Fabiana também perguntando, a Daniela, que é de Presidente Prudente, e também a Luciana, de São José do Rio Preto, elas perguntam quais são as dicas para tratar unhas quebradiças.
O ideal é que você procure um especialista, né, um dermatologista, para que você seja investigado da forma mais simples possível, que você fazer um screening, fazer alguns exames para saber se você tem alguma anemia, se tem alguma disfunção de tireoide, são as coisas mais graves. Fora isso, você pode tomar algumas vitaminas para deixar as unhas mais endurecidas, e também você tem esse cuidado de você tirar o esmalte um dia antes de esmaltar, hidratando as próprias unhas. Isso seria uma coisa básica que todo mundo poderia fazer no dia a dia. É que assim, na verdade, a mulher tira e já pinta. Esse que é o problema. Ninguém tem essa cultura de tirar um dia antes e passar o hidratante, né? Tem uma outra questão também que a gente fica sempre na dúvida, né? Estão chegando várias perguntas para a gente, a questão do produto para fazer a retirada do esmalte. Tem as acetonas, são tradicionais, mais antigas, e agora outros produtos no mercado que falam que são removedores de esmalte. A composição do produto influencia na qualidade das unhas e também na saúde das mãos? Sim, o ideal é que, sim, tire com removedor de esmalte, porque a acetona desidrata muito a unha. Mas ele também, você tem um prejuízo, mas é o que nós temos no mercado, né? Não tem outra opção. Não tem como, né? Outra pergunta... Vai ter que usar um dos dois, não então tem que jeito. seja o removedor. Que é agredir um pouco menos, né? Cortar as unhas ao invés de lixá-las, isso pode influenciar na saúde da unha ou não tem relação? Não tem relação, isso nenhuma. Então tá certo. Que mais os esmaltes podem ser tóxicos às unhas? Quais esmaltes devem ser utilizados? Qual o critério na hora de comprar que não só a cor? O que a pessoa tem que analisar na hora de comprar o produto? Então, os esmaltes, eles possuem alguns ingredientes como tolueno e formaldeído que eles são alergênicos muitas vezes, né? E tem umas concepções nos Estados Unidos que tem aqueles esmaltes 3 free, 4 free, que na verdade vão tirando os componentes. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito isso. Então, existem as marcas normais, que todo mundo usa, que elas têm a parte do hipoalergênico. Então, esses esmaltes são ideais para as unhas, mesmo as pessoas que não têm alergia, porque elas têm menos toxicidade. Legal. Só para encerrar, doutora, rapidamente, a pergunta da nossa telespectadora, a Laura, de Presidente Epitácio. Ela pergunta o seguinte: aquelas manchinhas brancas que aparecem na unha, o que elas podem representar? Então, na verdade, existem algumas coisas que elas podem representar, mas assim, não vai que vai ganhar presente, né? Essa é aquela lenda que a gente tinha quando criança, né? Eu adorava quando aparecia alguma. Mas muitas das vezes é trauma mesmo, pela própria retirada da cutícula. Qualquer problema, sempre procurar um especialista, né? É o ideal, porque as unhas, podem mostrar algumas coisas que pro especialista já podem ir direto a algum tipo de doença, né? Tá certo. Doutora Vivian Vilela, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado para você aí de casa que também me ajudou a fazer a entrevista.